paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Berti, nós estamos aqui para uma transmissão, uma live, através do canal EBD no YouTube, também através da nossa página oficial no Facebook, facebook.com/canal EBD. Já temos muitas pessoas conosco e outras pessoas certamente vão chegar durante a transmissão. E nós temos algo muito importante para estarmos tratando aqui, e eu já vou apresentar para você qual será o nosso foco, o nosso tema dessa live. Por ser uma transmissão ao vivo, devido ao horário, congestionamento, é possível que em algum momento haja um congelamento de tela, mas o áudio não é prejudicado. Mas você, se isso acontecer, esperamos que não aconteça, é claro, mas se isso acontecer, você aguarde, permaneça, que logo volta e nós prosseguimos a tratar o que viemos tratar aqui. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas às pessoas que já estão conosco, e nós temos aqui muitos comentários, por exemplo, a Janeide: estou aguardando em nome de Jesus. Então, irmã Janeide, já estamos no ar, já estamos ao vivo, e eu sei que você está conosco. A Janeide é uma das nossas alunas dos nossos cursos do canal EBD, está acompanhando aqui juntamente conosco. Nós temos diversos lugares, olha, a Matilde André do Rio de Janeiro aqui conosco na transmissão. Nós temos um comentário aqui, vem lá de Joinville, Santa Catarina, aqui aguardando o pastor Natalino. É uma junção de inteligência excepcional e humildade de quem tem o caráter de Cristo. Glória a Deus, louva a Deus por esse testemunho, e assino embaixo, e eu sei que isso é uma grande realidade. É alguém que Deus tem usado tremendamente e tem mantido a humildade como tem que ser, por isso tem permanecido onde Deus tem o colocado, por causa não só da capacidade, mas por causa da humildade também. A Maria Suelene, saudando a todos com a paz do Senhor. Maria Suelene é aluna dos nossos cursos aqui no canal EBD. Olha os nossos alunos aqui acompanhando também a transmissão. E que bom ter os nossos alunos dos nossos 5 cursos que oferecemos aqui no canal EBD. A Daniela: eita, glória a Deus. Glória a Deus mesmo, é bênção. Tenho certeza, olha, você que está conosco, fique com o coração aberto. Eu tenho certeza que será muito edificante aqui o que nós vamos estar abordando. Temos aqui a Maria Selene, ela está mencionando que é de Ananindeua, no estado do Pará. Então já temos Rio de Janeiro, Pará. Olha o Valdinei conosco também. A Verônica dizendo: Pai do Senhor, na espera. Já começou, Verônica. Eu sei que você está acompanhando aí conosco. Olha, temos participação vinda através do Facebook, da nossa página oficial, facebook.com/canal EBD, e muitas outras pessoas aqui de diversos lugares do Brasil. Nós temos aqui Recife conosco, Wagner de Recife. Temos também a Janaína de Minas Gerais conosco, e Paulo Sérgio também juntamente conosco. Deus abençoe Paulo Sérgio. Olha, Rio de Janeiro, estado do Pará nos acompanhando, aqui estado do Ceará, glória a Deus. Praia Grande é estado de São Paulo. Isaac, nosso aluno, Bruno também, diversos dos nossos alunos aqui acompanhando, que bênção. Mato Grosso também conosco. Governador Valadares, da DPerus, do Parque Pan-Americano, em São Paulo, participação aqui pelo Facebook. A Selma, Jundiaí, estado de São Paulo, também juntamente conosco. Muito bem, nós mencionamos aqui inicialmente pessoas, olha, Sorocaba, interior de São Paulo, aqui também conosco. Olha, nós temos uma participação aqui acompanhando da Guiana Francesa aqui conosco. Então, já temos países agora aqui também nos acompanhando. Olha, estado do Maranhão. Muito bem. A nossa equipe vai continuar colocando os comentários de pessoas que estão participando aqui juntamente conosco, porque agora é um momento importante de eu falar para você qual é o nosso propósito de nós. Encerra mais um trimestre da EBD. E o canal EBD, ele publica semanalmente as videoaulas dos adultos, dos jovens e dos juvenis. São essas 3 faixas etárias que nós oferecemos as videoaulas semanalmente. E no próximo domingo, encerra-se
mais um trimestre, tem sido um trimestre muito abençoado. Eu vou colocar para você na tela o que é que nós estamos estudando. Na lição dos adultos, estudando o verdadeiro pentecostalismo. A última lição, a 13, encerra o trimestre, no próximo domingo já está disponível. Nos jovens, nós estamos estudando Ensina-nos a Orar. Encerra essa revista no próximo domingo. E agora, no outro domingo, na semana seguinte, nós temos, portanto, o início de um novo trimestre. Nós vamos estudar na lição dos adultos, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E na lição dos jovens, nós vamos estudar esse tema muito importante: o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Olha que tema maravilhoso. E nós temos hoje a rica oportunidade de recebermos quem? O comentarista dessa lição. E vamos passar juntos, querendo Deus, 13 semanas trabalhando esse tema. E esse tema foi preparado por alguém muito capacitado, como já foi mencionado, alguém humilde, alguém que serve ao Senhor de todo o coração e, com muito carinho, preparou esse material que vai abençoar quantas pessoas ao redor do Brasil e fora dele também. O cuidado de Cristo com o corpo de Cristo. O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. É isso que nós vamos estar abordando aqui, recebendo o comentarista dessa lição. E eu gostaria de apresentar aos irmãos. É uma pessoa conhecida, porque é uma pessoa... Ele já tem 12 livros publicados, e 5 desses livros são através da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, 12 livros publicados e 5 pela CPAD. Ele é o pastor Natalino das Neves, um amigo que já conhecemos há algum tempo, já estivemos juntos na Assembleia de Deus, na sede em Curitiba. Ele é pastor da Assembleia de Deus de Curitiba, Paraná, é doutor em teologia pela PUC de Curitiba e escritor de várias obras publicadas pela CPAD, como eu disse a você, 12 no total e 5 através da CPAD. Então eu gostaria de convidar para estar aqui junto conosco o pastor Natalino das Neves. Meu amigo, uma alegria muito grande tê-lo aqui no canal EBD. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Aguinaldo. É um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado pelo convite. É um prazer também estar aí com os seus ouvintes, né, do canal EBD, que já há tanto tempo também já acompanho, desde o início, quando você começou a fazer os subsídios, né, auxiliar, que tem auxiliado bastante a escola dominical no Brasil e no mundo. Prazer estar com o senhor aqui, com os ouvintes. Glória a Deus, o prazer é todo nosso. Nós já temos pessoas aqui que estão conosco em diversos lugares do Brasil, diversos estados. A nossa equipe vai colocando aí os comentários na tela. É possível que alguém tenha alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazer a sua pergunta. O pastor Natalino vai responder, desde que seja focando o nosso tema, o nosso assunto, porque o nosso assunto aqui é a apresentação dessa revista abençoada do próximo trimestre, na faixa etária dos jovens. E nós temos muitas coisas, pastor Natalino, para estar aqui abordando, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de todas as pessoas que participam agora dessa live, os que vão chegar, os que vão assistir depois a gravação, mas principalmente os que vão acompanhar durante todo o trimestre, fazendo uso desse material. Meu amigo, eu me lembro que nós, a última vez que nos encontramos foi lá na sede da Assembleia de Deus, lá em Curitiba, né? Tivemos uma oportunidade de passar um bom tempo de comunhão juntos ali, né? Foi um tempo muito bom. E agora o Senhor prepara essa oportunidade para nós, mais uma vez juntos, agora não presencialmente, mas usando a tecnologia para a glória de Deus, porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus, né? Então usar a tecnologia para a glória de Deus, que nos dá essa rica oportunidade de falar com o comentarista do próximo trimestre. E, pastor Natalino, eu gostaria aqui de mencionar aqui o tema e pedir para o amado dar uma palavra inicial a respeito desse tema, da relevância desse tema para as nossas vidas, para a igreja dos dias de hoje. O que nós temos, então, para o próximo trimestre, na lição dos jovens, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias.
Tema muito relevante, não é, pastor Natalino? E totalmente aplicáveis os assuntos das nossas vidas à igreja presente nessa geração. Isso mesmo, pastor Aguinaldo. O senhor lembra aí o título? Eu lembrei que quando eu enviei, na realidade o título original que eu mandei era Maturidade Espiritual. Daí ele sim. Proposta aos Coríntios para os nossos dias. A CPAD fez essa adaptação, mudou certo. o título. Na revista eles fazem algumas alterações assim. E no momento eu olhei assim, mas achei interessante, sabe? Ao meu ver, o trimestre inteiro, a epístola, a carta inteira do apóstolo Paulo aos Coríntios, fala sobre a questão da maturidade, na realidade da imaturidade, né, dos membros da igreja de Corinto, sendo uma igreja nova, e ele trabalhando para que alcançasse a maturidade. E quando eu vi esse título, Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, indiretamente você acaba linkando com a situação que nós vivemos hoje também, né? A situação de dificuldades, e é o corpo de Cristo, Deus sempre está cuidando. Mas, na realidade mesmo, o apóstolo Paulo, ele trabalha nessa epístola a questão da maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, ele estava na sua terceira viagem missionária. Então, já fazia, na realidade, 5 anos que ele havia fundado aquela igreja na primeira viagem missionária. Não se sabe se o apóstolo Paulo já havia estado na cidade de Corinto, mas, tendo estado ou não, eu acredito que não, ele deve ter ficado estupefato com aquela cidade. É uma cidade esplendorosa, né? Uma cidade muito bonita, na época, uma das maiores cidades do mundo, uma cidade cosmopolita, 2 portos, né? Era um istmo, no caso, tem 22, se não me engano, 22 quilômetros em circunferência de terra, cercado pelo mar. E naquela época não existia o canal que existe hoje lá em Corinto, né? Então, por isso que tinha que ter 2 portos, um de um lado e outro do outro. Uma cidade rica, né? Por causa dos portos, comércio, várias pessoas vindo para aquela cidade, crescimento constante, mas é uma cidade que 2/3 dela era composta por escravos e trabalhadores. E o porto é onde comportava a maioria das pessoas ali no seu trabalho, porque tinha que descarregar os navios, outros escravos tinham que carregar navios para o outro lado, para o outro porto, em roliços de madeira, empurrando. Imagina o trabalho braçal que eles tinham que fazer. E é interessante a gente destacar a questão que ali que vigorava a cultura grega, a cultura helênica, né? E essa cultura helênica, ela valorizava muito a questão da inteligência, da sabedoria, segundo os critérios dos gregos. E as pessoas inferiores, as pessoas mais simples, escravos, por exemplo, era tido como instrumento. Eu trabalho isso também na minha tese de doutorado, essa questão do modo de produção escravista, que as pessoas eram desconsideradas como seres humanos, eram simples instrumentos de trabalho. E eu estou dizendo isso porque isso é importante na hora de interpretar também a carta aos Coríntios, que vai estar bem evidente quando o apóstolo Paulo fala das divisões que existiam dentro da igreja. Então, a sociedade era composta de uma minoria que era elitizada, alguns que eram livres, ou alguns anteriormente até escravos que foram livres, e 2/3 eram de pessoas escravas e trabalhadores, simples. E o apóstolo Paulo chega naquela cidade, inicialmente, como ele fazia nas demais cidades também, já vai direto para a sinagoga. É uma coisa interessante também destacar, pastor Aguinaldo, que as pessoas, às vezes, vai ler o texto bíblico, eles começam a analisar hoje essa separação que existe do cristianismo e judaísmo, que na época não existia. Isso foi quase no final do primeiro século ainda, uma confusão ainda entre o cristianismo e o judaísmo. E o apóstolo Paulo, o primeiro lugar que ele ia era onde? Na sinagoga, onde ele tinha espaço ali para falar do evangelho, e ele começa a incomodar ali naquela sinagoga com a pregação, linkando a tradição do messianismo judaico, apresentando Jesus como esse Messias. Mas esse Jesus não representa a elite religiosa dos judeus, vamos dizer assim, né? Ele representa aqueles que eram desprezados, os marginalizados, com a morte de cruz. E a gente vai ver isso ao longo da epístola, mas vemos que isso torna
Paulo alguém não bem-vindo naquela sinagoga, e ele acaba sendo expulso, levado ao tribunal, ele é absolvido por Gaio, na realidade, porque ele entende que é um assunto religioso. Mas certo que Paulo ele tem alguns seguidores e passa a montar a comunidade cristã ao lado da própria sinagoga, na Casa de Justos. Ao lado, imagine como que eles devem ter ficado nesse momento, vendo ali a igreja ao lado e crescendo, crescendo, crescendo. E aí vai se expandindo. E o Paulo faz o seu trabalho e vai embora. Continua a sua segunda viagem missionária. E aí, quando ele está em Éfeso, aproximadamente 5 anos depois, lá por 55, 56 depois de Cristo, ele então recebe algumas informações da carta da comunidade cristã em Corinto. Na realidade, eu entendo ali que a carta se divide em 3 partes principais. Os 4 primeiros capítulos são informações que são trazidas pela família de Chloe para Paulo, em especial a questão das divisões e partidarismo que existiam na igreja, inclusive os grupos rivais, né, até do próprio apóstolo Paulo, Pedro, o Apolo, de Cristo, né, os que se achavam muito santos. E depois, do capítulo 5 e o capítulo 6, Paulo trazendo orientações sobre coisas que eram do conhecimento comum da comunidade. Não era algo só restrito, interno, mas já era como incesto, que é tratado ali, também os irmãos que levavam os outros no tribunal. E tudo isso, quando a gente lê, tem que ter em conta esse contexto. Sim. A gente vai perceber que dentro da igreja, Paulo, ao meu ver, ele está falando mais para as pessoas elitizadas da igreja, que eram os que causavam problema na igreja. E se a gente fazer uma leitura assim, sem fazer uma contextualização, não percebe isso. Depois, no capítulo 7 em diante, nós vemos que são os questionamentos que são trazidos pelos obreiros que vão até o apóstolo Paulo, questões sobre o casamento, por causa da cultura que existia naquela cidade, em especial a imoralidade sexual, que era trazida já pela cultura das sacerdotisas cultuais que existiam na cidade, que isso era algo como um ritual religioso, e para eles era comum, e acaba tentando adentrar isso dentro da igreja. A questão do pensamento grego, dualista, da matéria ser mal, o corpo ser matéria, ser mal, o espírito é bom, traz alguns conceitos extremos dentro na igreja, até na questão da ressurreição, que a gente vai ver no final também. Sim. Se o corpo é mal, se Jesus voltar, nós estamos vivos, e aí como é que fica, gente? E vemos o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? As reuniões e assim por diante. Mas só trazendo aí essa vamos dizer assim, esse conta-gotas aí, para você puxar mais assuntos aí para os nossos ouvintes. Pastor Natalino, achei fantástica essa abertura, essa introdução, porque destacou alguns aspectos aí que é tão importante para o estudioso da Palavra de Deus, para os envolvidos no magistério cristão, para os envolvidos no ministério da Palavra, que é contextualizar. É muito importante contextualizar, né? Para fazer uma boa exegese, tem que entender originalmente para quem foi enviado aquele texto, e você tocou nos pontos que eu também acho que enriquece demais a questão do estudo da Palavra de Deus, alguns aspectos da geografia, alguns aspectos da história, alguns pormenores dentro do que diz respeito à comunidade que viveu ali aquele texto originalmente enviado, como aconteceu à igreja de Corinto. Isso aí enriquece muito. E eu tenho aqui as 13 lições, pastor Natalino, já dei uma geral em toda a revista, achei um conteúdo fantástico. Tenho certeza que todos que já estão começando já o trimestre com essa live, não, as pessoas que não acompanham, muito enriquecidas. E essa parte, você deu uma passeada geral, né, nas 13 lições, mas abordou muitas questões da primeira lição, que vai falar uma visão geral da carta, né, a data, o autor, essa contextualização que você já estava fazendo. E antes de eu te falar algo concernente à segunda, e a gente usar bem o tempo aqui, dar uma passada agora, você deu uma geral, né, no trimestre, entrar em alguns pormenores, em alguns pontos, pontuar algumas questões específicas concernente a essa carta, chamar a atenção, antes de a gente falar alguma coisa sobre a lição número 2, ação de graças, a questão que você mencionou sobre o título lá, sobre o cuidado. Achei muito importante também você tocar nisso aí, porque o Brasil e o mundo estão vivendo um período muito difícil. Mas, pastor Natalino, você colocou, e eu reitero, Deus prometeu cuidar da sua igreja
no dia bom, no dia mau. A vida é constituída de muitos dias bons, muitos dias maus, mas Deus está em todos eles, né? Então, o cuidado, eis que estou convosco todos os dias, na nossa geração, no período que nós estamos vivendo, Deus está olhando para a sua igreja, está cuidando da sua igreja, que é o corpo de Cristo na terra, né? Isso mesmo. Quando você fala do cuidado, né? Deus está cuidando, mas nós também, como Paulo vai cobrar aqui das pessoas, tem a parte das pessoas, né? Aproveitando esse assunto aí da pandemia, eu vejo que tem crentes, né, que acham que Deus é empregado deles, né? Que Deus é obrigado a livrá-los da doença, e ele não precisa se preocupar. Sem ele ter os cuidados, né? Os devidos cuidados. Então, é evidente que Deus é provedor, Deus cuida, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem pessoas que podem descuidar, fazer o que quer, que Deus tem que fazer. E a gente vê que são pessoas aqui que têm um perfil parecido com alguns dos coríntios também, que se achavam, né, no poder, no direito de exigir, né, de Deus e fazer as coisas do jeito deles. Pastor Natalino, aí a gente seguindo aqui dentro do trimestre, porque está muito bom essas suas colocações aí, está dando uma clareada geral de tudo. Como a Sara é nossa aluna de um dos nossos cursos, de vários dos nossos cursos, ela está no 4º curso, matriculada no 5º. Ela diz aí, olha, uma breve e excelente introdução que provoca curiosidade e motivação para participar de todas as aulas da EBD. Eu concordo com a Sara que realmente isso está acontecendo, né? Nós estamos só no início aqui e o tema realmente é muito relevante, muito importante. No desenvolver das lições, pastor Natalino, quando a gente chega na lição número 2, vai tratar das ações de graças pela igreja de Corinto. Então, Paulo era um plantador de igreja, depois ele acompanhava essa igreja, e mais do que uma vez a gente encontra ele realmente fazendo isso, né? Dando graças pela vida dos irmãos, dando graças pela igreja local, e realmente a gratidão é algo muito importante, foi muito presente na vida do apóstolo Paulo, e gratidão é algo muito importante na vida de todos nós, não é verdade? É isso mesmo, o apóstolo Paulo poderia estar incomodado e não querer saber mais. Eu falo, tipo, já fiz minha parte, já fundei a igreja, já organizei, agora eu vou ficar cuidando dessas briguinhas de vocês aí, desses problemas. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele usa de uma maneira sábia para introduzir os assuntos. Ele começa ali trazendo um elogio, né, e agradecendo a Deus pela conversão dos coríntios. Quer dizer assim, ó, a coisa não tá... Tem problemas na igreja, mas olha assim, eu não vou abandonar a igreja. Deus também não abandona ninguém que comete falhas, que ainda está na imaturidade espiritual, e ele trabalha para esse amadurecimento. Por isso que eu falei para você que minha ideia inicial era ter o tema maturidade espiritual. Vejo Paulo trabalhando nisso. Mas Paulo é alguém que ele agradece, ele se sente grato a Deus pela essa oportunidade, né, de ter levado o evangelho a essas pessoas. E ele, como fundador, ele devia amar muito essas pessoas, né? Fico imaginando Paulo orando por essas pessoas, né? Lembrando das pessoas que ele ganhou para Jesus ali, pessoas com dificuldades, que estavam caminhando na fé, pessoas com problemas, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, têm um irmão na igreja, um obreiro que, às vezes, causa um problema, tem dificuldade, é imaturo, e não investe nessas pessoas. Ele prefere isolar e vai trabalhar com aqueles que tem a mesma característica que ele tem, que agrada, tal, mas não trabalha. E pessoas com grandes potenciais, que podem ser trabalhados, que podem ser cuidados, orientados e se tornam grandes obreiros, companheiros na obra de Deus, por causa do acompanhamento. E Paulo sempre estava intercedendo para essas pessoas. Aí eu entendo a oração como uma empatia, né? A oração, para mim, o maior valor que ela tem é a empatia. Quem está orando se colocar no lugar de outra pessoa, isso leva a pessoa a amar mais essa pessoa também, se colocando no lugar delas, para mim, que é o que Paulo fazia. Eu acredito, pastor Natália, que ele orava realmente como um pai orando por um filho, né? Pai orando pelos seus filhos, né? Isso mesmo, que muitas vezes você vê que ele usa o termo filhinhos, né? Aqui ele usa irmãos, né? Ele usa o termo irmãos, mas são, na realidade, criaturas, entre aspas, dele, né? No caso da pregação, se converteram com a pregação do evangelho, ele pregando, foi por dores, por dificuldade, né? E a gratidão, 1 Tessalonicenses 5,18, diz em tudo dai graças, né? Paulo que escreveu essas palavras também aos Tessalonicenses.
Então, em tudo damos graças, porque tudo coopera para o bem. E esse era o entendimento do apóstolo, que em 2 outras epístolas ele escreveu. Mas aí, pastor Natalino, quando a gente chega na nossa lição número 3, entra um tema aqui que é importante nós tratarmos, sem dúvida, muito presente na igreja de Corinto, e falando de uma maneira geral, sem mencionar um lugar específico, nas igrejas, em todas as épocas, nas igrejas locais, né, que são as divisões. Aí você vai tocar na lição número 3 a respeito desse ponto específico, né, das divisões na igreja. Fala para nós alguma coisa, então, concernente a essa questão, vivida na igreja de Corinto, né, e as aplicações para as nossas igrejas locais nos dias de hoje. Uma das coisas que eu destaco aqui é que quando ele identifica, né, os grupos rivais, né, eu sou o grupo de Paulo, eu sou o grupo de Pedro, eu sou o grupo de Cristo, nós vemos que uma das coisas que eles identificam é que eles se vangloriavam por ter sido batizado por fulano, né, e ter se convertido a partir da pregação de fulano, ser educado aos pés de fulano e Beltrano. Então ficava idolatrando essas pessoas e formando grupos atrás desses líderes. Então são pessoas, eu destaco aqui, que os líderes, na realidade, não tinham essa preocupação de querer se destacar ou diferenciar de um dos outros, ali no caso, Pedro, Paulo e Apolo. Eles não tinham esse pensamento. Mas os liderados é que criavam essa situação. Eles estavam criando essa situação, defendendo ou idolatrando um dos seus líderes e criando os grupos, fazendo divisão para a igreja, e trazendo um grande prejuízo em relação a isso, né? Formando... eu entendo que, eu destaco aqui, eu trabalho mais isso no livro, eu vou destacar, pastor, que no livro a gente tem mais espaço, a revista tem um limite de caracteres, apesar que o livro também tem, mas no livro é maior. Olha, pastor Natalino, nós vamos colocar na tela aqui para o pessoal ver, né? Nós temos aí, olha, gente, a revista e temos o livro, que é esse que o pastor Natalino está mencionando agora, que é um livro de apoio. Então você vê aí do lado esquerdo o mesmo título, né, da revista, e é o livro. É claro, nós incentivamos a todos a adquirir o livro, né, pastor Natalino? Então você ia falar dessa importância, né, que no livro tem mais detalhes, né? Isso, e na revista às vezes eles acabam cortando algumas coisas, a gente coloca. Então eu coloco essas diferenças que existem dentro da igreja. Na realidade, eu vejo que o que motiva essa rivalidade, essa dissensão, é a busca do poder, é a busca do benefício próprio. Pessoas que ali eram influenciadas pela questão da intelectualidade, as pessoas da competição entre si, a cultura helênica, que achavam as pessoas superiores às outras, e acabavam incutindo. Então, as pessoas não focam a coletividade, a comunidade em si, mas sim alguma forma dela sobressair sobre a outra, ou de um grupo sobressair sobre o outro, chamar a atenção para si. O que Paulo trabalha bastante, que isso não é o mais importante, mas o foco é eu trabalhar para o reino de Deus. Mas isso não estava acontecendo. E Paulo, ele diz que isso eu coloco ali os perigos das divisões, é abafar os méritos da cruz de Cristo. O perigo de ser um narcisista, que eu coloco no 3º tópico, e o perigo de pegar o evangelho por ostentação. Então, aqueles que eram formados dos grupos, eles passavam também a falar em nome dos seus líderes para sobrepor sobre os outros. Essa preocupação de ser melhor do que os outros. Aqui, quando eu estava escrevendo, eu lembrei de uma pessoa, na época, uns anos atrás, eu ainda nem era tinha doutorado, eu era um mestre. E chegou perto de mim um jovem, e ele chegou com um anel no dedo, um anelzão no dedo, assim, sabe? Aí ele chegou para mim e falou: pastor, cadê o seu anel? Eu falei assim, não, eu não uso anel. Ele falou: antes de mais nada, tome o cartão. Eu peguei o cartão assim, fulano, conferencista. Eu falei: rapaz, você é conferencista? Eu queria, em algum momento, também ministrar numa conferência, até hoje nunca consegui. Ainda até hoje não sou conferencista, sou escritor, comentarista, mas não sou conferencista. Mas quais conferências que você já participou, que você pregou?
Não, aí você coloca no cartão aí para chamar atenção, tal, não é, tal. É igual esse anel aqui, tal. Eu falei, mas qual que é a tua formatura? Esse anel aqui, é a formatura do quê? Eu falei, não, eu acho bonito e chama atenção, dá atenção. Daí eu conversei com ele, orientando, né? Eu falei, mas para que isso? Não faz diferença. Então, quando conversando com ele, ele dá a entender que as pessoas, para que ele pudesse ouvi-lo, ele precisava ostentar isso, para demonstrar e buscar o respeito das pessoas de alguma forma, buscar isso. E aí vai desmerecer os méritos da cruz, porque a pregação, Paulo vai deixar claro aqui ao longo dessa epístola, que é a mensagem da cruz. Né? É essa mensagem da cruz que transforma as pessoas não precisam estar se vangloriando, estar disputando entre si. Então tem pessoas que, às vezes, trazendo para os nossos dias de hoje, vê alguém com algum destaque, alguém com alguma projeção, Deus usando, acaba tentando tirar essa pessoa do destaque ou cortar as oportunidades porque não faz parte do seu grupo, porque não é uma pessoa que está do meu lado, ou uma pessoa que não faz o que eu quero, não é do jeito que eu quero, e acaba fazendo essas divisões que a gente percebe hoje, trazendo para os nossos dias, né? Pessoas que vão se formando nos seus grupos, e os grupos vão se fechando e trazendo divisões na igreja. A história da igreja também comprova isso. Né? Quantas pessoas deixaram de ser salvas porque os protestantes, né, os evangélicos que vão se formando, vão formando um grupo, brigando entre si, em vez de pregar o evangelho, o crescimento do reino de Deus. E isso vem vindo até os nossos dias. Quer dizer, a mensagem é super atual, né? Nós temos uma pergunta da Sabrina, temos duas perguntas aqui, nós vamos continuar percorrendo o trimestre, para não deixarmos aqui as perguntas, as pessoas que estão participando. A Sabrina disse como aplicar esse conteúdo dentro do que viveu a Igreja de Corinto aos jovens nos dias de hoje. É a pergunta da Sabrina, mas acredito que em grande parte já está respondido, que são essas colocações, né? Que essas aplicações práticas que você está fazendo, vale para a igreja local e vale para os jovens que estão presentes nessa igreja local também, né? Eles são influenciados hoje, né? Por exemplo, tem muitos jovens da igreja hoje que são, vamos dizer assim, quem está fazendo a cabeça deles não são os líderes da nossa igreja. São grandes pensadores ali. São pessoas que vale a pena, muitas vezes, disputar, né? Às vezes eu conversando com meu filho sobre isso, né? São pessoas que pensam e que trazem algumas abordagens críticas, algumas colocações que são muito importantes, mas só que a gente tem que fazer o filtro de tudo isso, né? E as pessoas acabam tomando essas pessoas como referenciais para suas vidas. Essas pessoas estão fazendo a cabeça dos jovens da nossa igreja. E eu acho que a nossa igreja, os líderes, não têm se apercebido muito disso. E às vezes nem sabem quem é que está fazendo a cabeça dos jovens, quem está falando com eles. E às vezes chegam na igreja e eles têm dificuldade, porque na igreja eles não começam a entender que eles não são ouvidos e que falam uma língua diferente. E os jovens hoje, nós temos que ensiná-los, né, através da mensagem aqui do apóstolo Paulo, que o mais importante, é importante você buscar se desenvolver, é importante você ter boa formação, um bom emprego e tudo, mas o mais importante é você ter uma vida de paz com Deus, você ter uma vida cristã que vale a pena ser vivida, e não se deixar influenciar por isso. Aqui, quando eu falo do narcisismo, né, a influência grega também, é que as pessoas entendem que o ter é mais importante do que o ser. Né? Então, acaba usando as pessoas e amando as coisas. Isso. Amando o poder, a posição e assim por diante. Então, o livro Cobiça e Orgulho, que foi um comentário que eu escrevi também. Lembro desse aí. Trabalhamos com poder, trabalhamos muito essa questão, por exemplo, com os jovens também. Acho que é bom, de repente, fazer um link ali também com essa questão daquela lição Cobiça e Orgulho, que a gente vê o livro, eu recomendo. Eu também recomendo, eu tive a oportunidade de comentar no canal EBT essa revista, indiquei o livro, e por falar em livro, o pastor Natalina, a Edna está perguntando como ela faz para adquirir o livro de apoio. No site da CPAD lá, tem como pedir o livro. Eu carrego comigo alguns livros, geralmente, quando eu vou ministrar, mas como agora está mais difícil de ministrar, sim. Eu levo o pessoal que sempre cobra. Mas ela pode digitar lá cpad.com.br e encontra lá o material
No menu Escola Dominical, né? Pode colocar meu nome lá, vai aparecer lá todos os livros que eu publiquei pela CPAD. Tem alguns que já estão esgotados, mas esse novo lá é entrar e pedir. Então, Edna, é só você entrar no site da CPAD, digita Natalino das Neves, né, que é o pastor Natalino das Neves, vai ser ali mostrado para você adquirir. Eu aconselho todos a adquirirem. E dentro dessa mesma fala, pastor Natalino, que nós estamos, você falou a respeito, o que gera bastante dessa divisão é muito orgulho envolvido, ou seja, falta de humildade, e isso nos leva à nossa lição número 4, vai falar a respeito da sabedoria divina. E uma das características da sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, ela é humilde, né? As pessoas que são genuinamente sábias, elas são pessoas humildes, e elas são humildes por diversos fatores. E acredito que um deles é, quanto mais a pessoa aprende, ela descobre que falta mais para aprender ainda, né? Então, deixa ela no devido lugar. Eu sempre digo nos cursos de EBD e no nosso curso de formação de professores aqui, que é o curso Ensinando com Excelência, eu digo, não pode levantar para ensinar quem não senta para aprender. E não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar, né? Então, esse tema sabedoria, cuja uma das características da sabedoria que vem do alto é a humildade, mas, pastor Natalino, aqui dentro da epístola, Paulo vai tocar de um tema muito importante a respeito da sabedoria e vai falar a respeito do homem natural, né, que ele não compreende as coisas do espírito, mas o espiritual, ele compreende todas as coisas, discerne bem tudo e ninguém é discernido. Então, você aborda essa questão na lição número 4, né? O título da lição é a sabedoria divina. Isso mesmo. E aqui, no primeiro tópico, a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Cristo é loucura para o mundo, né? A cruz de Cristo é poder de Deus para os salvos. Que a sabedoria de Deus prevalece sobre a do mundo. Então, aqui, quando eu coloco a cruz de Cristo como loucura, Paulo trabalha bastante isso aqui na epístola. Ele repete mais uma vez a falar sobre isso, né? Porque, como eu disse, os gregos, eles entendiam que o conhecimento, inclusive com algumas tendências pregnósticas, né? Entendendo que o conhecimento é que salva. E o conhecimento tem que ser um conhecimento também misterioso, privilegiado, né? São pessoas que alcançam determinado conhecimento que diferencia um dos outros. Não é diferente da mensagem que Paulo prega, que é a mensagem que é um mistério de Deus, mas que é revelado para todos. E o mistério é Cristo, a maior revelação de Deus. Então, quando falar da mensagem da cruz, e aqui eu coloco essa questão das culturas. É importante nós trabalharmos, como vamos trabalhar com Paulo, as três culturas, né? A cultura grega, né? Paulo, né? Cidadão da diáspora, também morava, né? Fora de Israel, judeu, mas conheceu muito bem a cultura, trabalho lá na primeira lição sobre isso, com a sua formação, a cidade que ele morava e tudo. E também a questão dos romanos, né? Qual que era a cultura romana, e a judaica. Então nós vemos que os gregos, eles têm aqui, para eles, como referenciais, os heróis, né? Vem a questão da mitologia grega, que são os vencedores, são os maiorais, aquele que sobressai sobre os outros, aqueles que vencem os demais e é superior. Os romanos, e a cruz para os gregos, antes de falar sobre os romanos, a cruz para os gregos era uma grande derrota, alguém que morre na cruz. O que eu vou querer com alguém que morreu na cruz, uma morte humilhante? Não era rei, não era nada, era marginalizado junto com os demais. Então, isso que eu fico assustado também, como Sócrates, por exemplo, que ele, um grande intelectual que ele era, ele aceitava aquela cultura grega de que os outros povos eram inferiores ao povo grego e que deveria ser escravizado mesmo. Então, um grande intelectual como ele acreditava nisso fielmente, e isso ia passando de cultura para cultura. Então, essas pessoas não podem vir nada bom dessas pessoas, não tem como esperar delas, não pode ter sabedoria, algo disso. Os romanos, para eles, a morte de cruz era destinada aos subversivos, aqueles que eram inimigos políticos, que podiam trazer algum perigo para o Império Romano. Por isso que Jesus foi morto. Eu trabalho isso também no Seu Reino no Terafim, o comentário de Mateus. Jesus acaba morrendo quando ele vai lá para o centro religioso e quando os romanos acabam se preocupando com o motim, com o movimento que acontece e pode trazer algum problema. E para o judeu, a cruz era maldição. Quem morre na cruz é maldição. Quem é condenado pelo maior tribunal judaico, né, dos líderes religiosos, os santos. Como que pode ser alguém como referencial para ser seguido? Como pode ser sábio uma pessoa que se deixa chegar a esse ponto? Então, era uma loucura a mensagem do Evangelho de Paulo.
E começa isso voltar ali mesmo para dentro da igreja, as pessoas começam a questionar essa mensagem do apóstolo Paulo. Pô, mas será que é bem assim mesmo? Como hoje muitas pessoas questionam. Será que não é uma historinha de criança, né, uma fábula? Será que Jesus realmente é Deus mesmo? Né? Será que estamos no caminho certo? Então, ele coloca isso como uma loucura. Aí Paulo, que tinha um grande conhecimento tanto da cultura grega, na sua formação que ele teve em Tarso, Paulo, que era um exímio, né, seguidor, um fariseu da tradição judaica, Paulo, que tinha, né, também provavelmente falava latim, que tinha boa formação, que caminhava bem também, tramitava dentro do Império Romano, como alguém sábio, ele abandona tudo isso para seguir a Jesus, depois que ele tem um encontro com Jesus. Ele achava que ele tinha sabedoria, ele achava que ele tinha aonde segurar, como sobrepor, e ele poderia se justificar por isso, mas o encontro com Cristo ressuscitado muda totalmente a sua forma de ver o mundo. Olha, isso não é sabedoria. E essas pessoas que ali estavam pensando do mesmo jeito que ele pensava outrora. E ele fala, eu pensava que nem vocês, né? Mas olha, vocês ainda não entenderam que a sabedoria de Deus, a maior revelação de Deus é Jesus, é a cruz de Cristo, né? Inclusive, na lição seguinte, né, na lição 5, é isso que envolve o caráter da pregação de Paulo, né? Isso mesmo. Aqui, uma coisa que é interessante é que Paulo precisa, como em alguns locais, ele defender a sua autoridade apostólica, o seu chamado. Ele precisa defender. Então, uma das coisas que eu trabalho aqui no início é que Paulo ele justifica o seu chamado. Porque muitos falsos mestres que ali chegavam começaram a questionar que Paulo não foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém. Paulo não esteve com Jesus, né? Paulo não conheceu Jesus, e para ser apóstolo tem que ter estado com Jesus. Por isso o relato do encontro de Jesus em Damasco, até para justificar a canonicidade dos livros do apóstolo Paulo, né? Ter estado com Jesus. E aí Paulo traz isso, né, como um chamado de Deus, dizendo que ele conheceu aí Jesus, teve esse encontro com Jesus, e que aquele Cristo que para eles tinha acabado, estava morto, na realidade é um Cristo ressurreto e que chamou para o seu chamado. E aí ele fala aqui nos tópicos que não estava no seu intelecto, né, a sua confiança, mas na revelação do mistério de Deus. E você falou que o título inicial tinha a ver com maturidade, né? Que inicialmente você estava com esse desejo, né? Do título concernente à questão da maturidade. Na lição 6, né? A lição 6 vai abordar esse tema da imaturidade, né, espiritual dos coríntios. Eu me lembro da carta aos Hebreus 5:12, que o autor diz assim: vocês deviam ser mestres pelo tempo, mas eu tenho que dar leitinho para vocês, não posso dar um alimento mais substancial, porque vocês não cresceram. A vontade de Deus é o nosso crescimento, de todos nós, não é, pastor Natalino? E aí você desenvolve na lição número 6 a questão que os coríntios eles estavam errando nesse sentido, né? Eram imaturos, né? Então, fala para nós essa questão da imaturidade dos coríntios e qual é o alvo do cristão, né? Rumo à maturidade. Sim. Então, essa imaturidade dos coríntios está relacionada aqui, quando eu trabalho no tópico 2, né, com essas questões das contendas, divisões, falta de unidade, sentimento de inveja, que existiam. Então, esses sentimentos caracterizam-os como pessoas carnais e com falta de maturidade. E aqui eu trabalho essa questão da analogia que Paulo utiliza, que o senhor fomentou, que os hebreus também citam, né, da criança, do alimento da criança. Certo. Porque toda analogia ela é falha e não é completa em si. Nós temos que observar as suas limitações e o seu contexto. Então nós vemos que os hebreus eles trabalham também a criança no sentido positivo, né, e Jesus também trabalha da criança. Aquele que não é como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Porque às vezes as pessoas acham que há uma contradição. Mas são coisas distintas que eles estão destacando. Né? Aos hebreus destacando a criança como aquele que tem
a sede pelo alimento, né? O leite, que é a palavra de Deus. Então ele destaca essa sede como algo positivo, sendo uma criança, mas não de forma negativa, positivo. Jesus destaca que quem não é como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Ele destaca a humildade. Mas não quer dizer que a pessoa humilde é uma criança espiritual, mas ele fala no sentido da motivação, né? Destaca essa motivação que leva as pessoas. Agora, aos coríntios, eles eram crianças porque eram como bebês mimados, né? Bebês mimados, que são aquelas pessoas que, se você não fizer o que elas querem, é um exemplo bem simples, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que eu já vi pessoas na igreja, que costumam cantar na igreja, eu vi, não foi alguém que me contou, a pessoa saindo assim, falando do meu lado, eu vou embora, tal, assim, saindo um pouco do culto, não, eu pedi para cantar, até agora não deixaram de cantar, e vai embora, já vi pessoas indo embora. É assim mesmo. Você não cantou, né? Tem pessoas que, se não pregar, não tá bom, não gostam de ouvir outra pessoa, né? São pessoas que têm esse sentimento, que é falta de humildade, pessoas que têm inveja. Mais uma vez, lembrando o livro Cobiça e Orgulho, que eu tenho lá um tópico inteiro que trabalha sobre a questão da inveja, e eu aproveito aqui algumas questões. Que é aquela pessoa que ela fica triste muitas vezes pelo que não tem, e muitas vezes por que a outra pessoa tem, né? Ela se incomoda. São pessoas imaturas espiritualmente falando, que é essa questão da inveja que eu coloco aqui como grande prejudicial. Então, lá no livro eu cito isso, no livro da Cobiça e Orgulho, que nós temos que nos policiar constantemente. Todos nós temos inveja, eu entendo, pastor Aguinaldo. Só que são graduações diferentes uma das outras. Tem pessoas que não têm um domínio sobre esse sentimento. Quem que nunca, vendo alguém, sentiu uma inveja? Porque geralmente lá, eu trabalho aí também com essa questão de algumas pesquisas nessa área, que você não tem inveja de alguém que é muito superior a você, nem está lá muito embaixo. É que alguém está mais próximo de você, como se fossem rivais. Mas nós não somos rivais dentro da igreja. Então, a pessoa imatura, ela se deixa tomar por esse sentimento da inveja. E aí, ela acaba ficando insatisfeita e perdendo a bênção daquilo que ela recebe de Deus, porque ela não cresce. Ela vai ficar sempre imatura, mimadinha, birrenta, porque ele fica se incomodando porque o outro está crescendo, porque alguém é diferente, e ele quer ser diferenciado. Eu tenho que chamar a atenção e não as outras pessoas. Eu sempre tenho dito, pastor Nathaniel, essa questão da inveja, Deus nos faz originais e a gente quer morrer cópia, né? Passa a vida inteira, queria cantar que nem esse, pregar que nem esse, ou escrever que nem esse, ser um comentarista que nem esse, e a vida passa, ele não é o que Deus chamou o outro para ser, e não é o que Deus chamou ele para ser, né? Sempre digo, a armadura de Saul não serve para Davi. Então, é tão lindo, né? E você trata, e eu me lembro, porque comentei essas lições lá, da questão do cobiça e orgulho, né? É tão lindo quando a pessoa descobre que a impressão dela é original, que ela é o original, e o plano de Deus é original na vida dela. Então, quando a pessoa faz essa descoberta, é libertadora. Não há necessidade de ter inveja de ninguém, ser imaturo, como a igreja de Corinto, parte dela era, porque o que Deus tem para o outro é para o outro, e o que Deus tem para nós é para nós, né? Mas eu queria entrar contigo num assunto aqui, já estamos caminhando, já passamos da metade, um tema que também vejo ser muito importante. Nós temos aqui as participações que você está colocando, destacar aqui o César está conosco, é aluno, né, também dos nossos cursos, está assistindo do Rio de Janeiro. O assunto, pastor Natalino, gostaria de mencionar é o seguinte, e pedir o seu parecer e o desenvolvimento da lição número 7. Às vezes, um pregador, ele prega num congresso e muitas pessoas vêm à frente. Ele faz o convite no final e vem bastante gente à frente. Aí, se ele não tiver juízo, ele vai pensar assim, nossa, eu estou demais, eu estou pregando muito, porque eu preguei, e olha quantas pessoas vêm à frente. Mas a verdade é quantas pessoas já oraram por aquelas pessoas que vieram à frente, já semearam na vida dela. E Deus preparou aquele dia para a colheita, não é? Então, você vai tocar num assunto aqui, na lição número 7, muito importante, que todos nós precisamos ter essa consciência que um planta, outro rega, mas é Deus. O título da lição 7 é Deus que dá o crescimento. Então, Paulo se coloca na condição de cooperador, né? Então, dentro do chamado que Deus tinha para a vida dele, ele cumpriu o chamado.
dentro do que Deus tem para a vida das outras pessoas, cada um dá a sua cooperação. Mas, na verdade, é a glória de Deus, porque o título da lição 7 aqui é Deus quem dá o crescimento, não é mesmo? É isso mesmo. Na lição aqui eu não pude colocar alguns comentários que eu falei que coloquei no livro. Lá no livro eu coloco isso, sabe? Tipo assim, só aproveitando o exemplo que o senhor deu. Pessoas que às vezes anunciam, eis aí fulano de tal, o grande, eu coloco em letra maiúscula, o grande nome de Deus, eu coloco em minúsculo, pequeno, né? Porque ele acha que ele ora, ele que prega, por causa da pregação dele que as pessoas se converteram, que batiza o Espírito Santo, foi porque, fui lá no lugar que tem as pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eu coloco assim, em vez de ser o homem minúsculo do grande Deus maiúsculo. Isso, né? isso. Então eu faço assim uma jogada aqui de maiúsculo e minúsculo no livro, porque eu vejo que as pessoas acabam focando em si, e não em Deus. Que é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz as coisas acontecer, e as pessoas ficam buscando a glória para si, e não para Deus. E aqui, nós vemos que aqui o contexto é que as pessoas ficaram se apegando em Apolo, que tinha uma característica diferente do apóstolo Paulo. Ele tinha uma boa oratória, era fluente, era empolgante, então ele era da escola alexandrina, né? Provavelmente tenha sido influenciado por Fílon, e tem uma grande formação, coloca o histórico dele, num livro eu amplio mais sobre isso, e ele chama a atenção do povo, e o povo se apega a ele, e acaba desprezando o apóstolo Paulo, porque o Paulo era diferente, até menospreza a mensagem de Paulo, o jeito de Paulo falar, o próprio grego de Paulo, né, a maneira de falar, desfazendo, mas entre eles não havia essa discussão, essa briga. E Paulo destaca que é isso que o pastor está colocando, que as pessoas não devem buscar isso. Eu me esqueci agora, ia dar um exemplo prático. Se eu lembrar, eu falo depois. Tá bom. Mas o que? As colocações. Mas de vez em quando, olha, você que está conosco acompanhando aqui a live, de vez em quando. Eu estava dizendo, você que está nos acompanhando, é uma live, de vez em quando pode haver alguma oscilação, a imagem congelar, o áudio geralmente não é prejudicado, mas você permaneça aí, porque pode sair, mas já retorna, como aconteceu nesse momento, por isso que eu estou comentando isso agora, tá? Mas você fica em oração aí, acompanhando, de coração aberto, está sendo muito proveitosa. E, pastor Natália, nós estamos caminhando para o encerramento do trimestre aqui, nós estamos dando uma geral no trimestre, né? Pois não. Lembrei um exemplo. Pois não, fica à vontade. Eu estava numa igreja, um obreiro, na época devia ser presbítero na igreja, se não me engano. Aí tinha um pregador de fora pregando. E era uma pessoa famosa, sabe? Famosa. E daí pregando e mexendo com a igreja, fazendo aquele fizuê todo. Aí a pessoa foi para frente. Aí foi um irmão com a senhora, sua mãe, bem idosa. E ela subiu já de idade e não chegava muito bem. E ele foi conduzindo até o púlpito para receber oração. Aí ela foi e parou em mim para pedir oração, né? Para mim orar por ela. Aí o filho falou assim, não mãe, não é esse que está a benção está com outro. Ele tirou para ela. Nós somos donos da benção, né? Não é Deus. Então, é muito bem exemplificado aí o tema que nós estamos abordando, né? Maravilha. Meu amigo, nós vamos entrar num tema aqui que também é muito... Eu me lembro que você falou lá naquela lição da inveja e cobiça, tratou desse assunto, que é importantíssimo. E esse tema aqui não é importante só para os jovens, é para todas as pessoas, de uma maneira geral, a igreja, mas destacando aqui a questão dos jovens. Eu me lembro, pastor Natalino, que, por exemplo, em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem foge é o diabo. Mas quando diz respeito a pecados relacionados à imoralidade sexual, a recomendação bíblica, em 1 Coríntios 6,18, é fugir da prostituição. Então, quem foge somos nós, né? E aí você vai desenvolver na lição 8 esse tema tão importante, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações.
Então fala para nós a respeito dessa questão dos pecados relacionados à imoralidade sexual, de uma maneira geral, e presentes na igreja local de Corinto, né? Aqui eu vou destacar, vou começar com a questão do pensamento grego, que influenciava a igreja de Corinto. O pensamento dualístico, né? De que o corpo era mau e que o espírito é bom. Então, esse conceito, que acaba sendo introduzido também em algumas pessoas da igreja, entendia que se o corpo é mau, você pode fazer o que quiser com o corpo, não tem problema nenhum, o que vale é o espírito. Né? Já tem até um ditado popular sobre isso. E tem um outro extremo, que é o seguinte: se o corpo é mau, então vamos modificar ele. Não vamos alimentar com nada que ele possa ter o domínio sobre nós. Então aí tinha esse problema, que é um questionamento que eles fazem, né? Com o apóstolo Paulo. Deixa eu ver se... Pastor, vocês não estou... Ah, não. Aqui eu tô, desculpa, eu estou entrando no outro assunto. Aqui é sobre o incesto. O da lição 8 da impureza, né? Isso, e vai entrar a questão aqui da disciplina. Que é um ponto importante, também interessante, que é a questão da disciplina. Então, na realidade, aqui Paulo está tratando daquele caso de incesto, né, de um enteado que é amaziado com a sua madrasta, que estava dentro da igreja, e ninguém fazia nada. E Paulo chama a atenção desses líderes, que chamaram a atenção de Paulo, que se eles se vangloriavam ainda de ter essa liberdade, né, essa liberdade. É evidente que aquilo que eu já falei também vai influenciar, que é a questão do corpo, faz o que você quiser, não tem problema. Mas Paulo fala que nem os gregos nem os romanos aceitavam tal procedimento. Era imoral até para a sociedade comum e estava acontecendo dentro da igreja. E aqui, nessa lição, o foco é a disciplina eclesiástica. Então, Paulo recomenda uma disciplina. O que eu trabalho aqui nessa lição é que a disciplina, ela só pode ser usada em último caso. Um caso extremo, que traz um escândalo grande para a igreja, e que foram tratados e não foi resolvido, né? A igreja tentou tratar do assunto, não resolveu. E aqui também a recomendação do apóstolo Paulo que seja tratado esse assunto em conjunto. Não pode ser usado isso como maneira de vingança, como uma imposição de poder, de opressão sobre a pessoa que talvez não está dentro dos conceitos bíblicos. E aqui eu trabalho também na necessidade da igreja ter formado dentro da igreja uma equipe para trabalhar com as pessoas que, porventura, possam estar em tratamento espiritual. Esse acompanhamento não pode ser considerado alguém que está fora e não tem mais cuidado. Então, que eu resgato isso, pastor Aguinaldo, nesse sentido aqui. O foco aqui é a questão da disciplina, né? A disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada, esse amor que deve ter para a pessoa que buscar resgatar. Então, é algo assim que incomoda, você falou hoje em dia sobre esse assunto. O alvo é restauração, né? E o alvo é restauração, e também deve ser feito com cuidado. Então, eu trato aqui algumas expressões que Paulo utiliza, em nome de Jesus, ele acaba, ele usa algumas expressões assim, colocando como que esse assunto deve ser tratado com muito cuidado e com amor. Então, tem uma expressão que Paulo fala assim, que seja entregue a Satanás, que às vezes, muitas vezes, é mal interpretado. Então, no livro eu trabalho isso aí com um pouco mais de profundidade, né? O que Paulo está dizendo com isso? Para não ser mal interpretado. É algo que ninguém gosta de fazer e tratar do assunto. É disciplina. Mas, para os nossos dias hoje, isso é atual, então é algo aqui que eu trago para reflexão. Certo. A importância aí de ter a revista tem um resumo ali, mas o livro é mais ampliado cada um dos assuntos, então o livro realmente vem a contribuir. Agora, pastor Natalino, nós vamos entrar na lição 9, muito importante que nós vamos tratar, e eu me lembro, meu amigo, de Provérbios 6, do 16 ao 19, quando está escrito assim que 6 coisas aborrece ao Senhor, mas a 7ª sua alma abomina. E o texto de Provérbios deixa bastante claro que o que é que Deus abomina é o que semeia a contenda entre os irmãos. Isso está lá em Provérbios, né? Mas na igreja de Corinto tinha esse problema e tem acontecido nas igrejas locais em todas as épocas. E aí você vai falar, então, na lição número 9, Paulo censura exatamente esse tema, né? A contenda entre os irmãos. Acontecia lá e ainda acontece, né? Isso mesmo.
no início, naquela introdução que eu fiz, eu falei sobre a questão da classificação social, vamos dizer assim, da cidade de Corinto, que acabou se transportando para a igreja, também influenciando. Então, aqui, nós vemos as questões que são levadas aos tribunais. Paulo não fala que questões eram essas, assim, que eles levavam. Então, eu trago aqui uma explicação de como que era o sistema jurídico romano na época, né? A organização da igreja local, e Paulo vai propor aqui que os assuntos sejam tratados na igreja e não levados aos tribunais, que estava acontecendo. Mas, trazendo aqui uma contextualização do sistema romano da época, quem que poderia levar ao tribunal, as diferenças dos tribunais, pequenas causas, ou os assuntos que eram tratados no tribunal, ou até a última instância, até o imperador, governador ou imperador, demonstra que as pessoas que geralmente levavam para a justiça eram pessoas de posse também, que poderiam ajuizar uma ação no tribunal. Então, eu entendo aqui, pastor Aguinaldo, é que os membros da igreja, em especial aqueles que tinham maior poder aquisitivo, eles queriam trazer o modelo helênico, o modelo romano, para dentro da igreja. E não usar o modelo de Cristo que Paulo procurava implementar na igreja, que era um sistema mais igualitário entre as pessoas. Então, muitas questões que eram tratadas aqui na igreja eram questões da própria sociedade, da diferença de classes e abusos e opressões que existiam das pessoas com mais posse, com mais condições sobre as demais. Isso era levado para os tribunais para serem tratadas. E aqui o apóstolo Paulo, ele sugere que tratem isso na igreja. Mas nem tudo dá para tratar na igreja, contextualizando para os nossos dias. Tem coisa que eu coloco aqui, que por lei você tem que levar aos tribunais, não tem como tratar. Mas tem muitas coisas que você pode ser resolvida. Sim. Em especial naquela época que era mais fácil a igreja ter uma ação sobre essas contendas entre os irmãos para resolver, para não ser levada para o juiz, que era injusto, que não conhecia o sistema da igreja, e ia julgar segundo o sistema do mundo, Paulo coloca. Então tem que pegar o princípio, né? Extrair o princípio e aplicar os princípios dentro da realidade de cada geração, né? Isso. E aqui, para hoje, tem que contextualizar, mas tem coisas que podem ser tratadas, mas bem menos do que na época de Corinto. Mas Paulo, que tipo assim, irmãos, em resumindo, olha, não fique brigando por causa das questões, resolvam entre vocês, até que se tiver que perder, perca. Tem uma questão que na época eu estava resolvendo, até um amigo meu da igreja, um obreiro, juiz, ele falou assim: Natalino, é melhor um bom acerto do que um mau acerto do que uma boa disputa. Quer dizer assim, ele falou assim: olha, é que você perca, faz o acerto, resolva essa questão aí, porque fica durando a pior. Então eu coloco aqui, um pouco aqui nesse sentido também. É usar o bom senso, que às vezes o prejuízo, quando as pessoas acham que tem razão e tem que resolver, vai atrás e fica causando atrito, ele acaba sofrendo mais, faz as pessoas sofrer e não traz benefício nenhum para a igreja, para a comunidade. Tem coisas que, na verdade, às vezes perde para ganhar, né? E tem coisas que ganha para perder. Né? Isso a médio e longo prazo. O bom na negociação é o ganha-ganha, né? Tem ambas as partes, né? A fase da perde-ganha, ganha-perde e o ganha-ganha. Então o ideal é o ganha-ganha, né? Que as pessoas acabam sendo beneficiadas no final, no geral. Então não ficar se amarrando, brigando por pouca coisa. Maravilha. Nós tocamos no assunto na lição 8 da impureza da igreja, você citou aquele caso específico, né? E Paulo vai avançar nessa questão e chamar a atenção o porquê a questão da santidade e a questão da impureza no meio cristão, quando na lição 10 ele vai falar, e duas vezes, né? 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19, duas vezes ele vai dizer: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, e é disso que trata a lição 10, né? Seu corpo é membro de Cristo. Isso. Então aproveita aquilo que eu falei aquela hora desse... Certo. Do pensamento dualista grego. Certo. Para cá. Então o corpo não precisa... Mas aqui na igreja, o que estava acontecendo aqui também é que as pessoas achavam que tinha que mortificar o corpo, que era aquele segundo extremo. O primeiro faz o que você quer com o corpo, que não tem problema. O segundo, você tem que mortificar, você tem que sacrificar o corpo para compensar, como se fosse santificar com isso. Né? Então,
lá fora também tinha esse costume de querer santificar o corpo com a abstenção de sexo, por exemplo. Aham. Inclusive no casamento. E aqui a pergunta que move tudo isso aqui dizendo, pode se abster da sexualidade no casamento? É que Paulo vai trazer essa orientação. Ele vai responder no capítulo 7, que é a próxima lição, né? A 11. Paulo responde questões a respeito do casamento. Então, nessa lição 11, ele toca nesse assunto, né? Ele orienta, né? Muito bem, pastor. Muito bem. Mas, isso mesmo. Capítulo todinho, né? Para falar a respeito das questões acerca do casamento, né? Você está mais por dentro do contexto do que... Não, eu fiz só a lição de casa, né? Já dei uma geral aqui no trimestre. Mas, meu amigo, você não tem uma ideia o que é para o nosso pessoal aqui do canal IBD, atualmente 310 mil inscritos, que vão acompanhar o livro, vão acompanhar a lição, mas ouvir o comentarista, né, ao vivo e a cores, explanando como está acontecendo, é de uma riqueza muito grande. Então, fala para a gente um pouco mais aí da lição 11, a gente já está chegando na última lição. Mas deixa eu destacar aqui, pastor, desculpa. Pois não. Você falou do corpo e do templo. Aqui é bom, quando Paulo usa aqui essa figura do corpo como templo do Espírito Santo, uma coisa que eu destaco aqui é o imaginário, principalmente judaico, do templo. O que é o templo? É o lugar separado para adoração a Deus, né? É o lugar que é santo, você tem que cuidar, você tem que... e aqui, dentro desse pensamento dualístico ainda, sabe, pastor? Então, quando as pessoas dizem que o corpo você pode fazer o que quiser, ou você tem que modificar, aqui ele está dizendo que o corpo é que nem um templo. Ele tem que ser preservado, ele tem que ser cuidado, e não se entregar às moralidades sexuais, né? Então, a pessoa santifica o corpo como o templo é santificado, ou seja, separado para Deus. Então, ele coloca que quando a pessoa ele pratica a prostituição, ele entrega o corpo a outra pessoa, o corpo que é para ser para Deus. Então, ele fala aqui da questão da sexualidade fora do casamento. Aí, o senhor falou da lição 11, a questão a respeito do casamento. Aqui, o apóstolo Paulo, ele traz uma... Aqui tem um assunto polêmico, nós não vamos entrar aqui para demorar um pouco, né, a questão do divórcio, né? Sim. Do casamento, a nulidade de casamento, etc. Mas aqui o apóstolo Paulo ele traz uma inovação, quando ele trata, ele coloca não, pastor, aqui, os jovens, tem uma coisa aqui que eu vou destacar mais aqui, certo. Que é o 3. Certo. Quando ele fala do casamento. Então, aquelas perguntas, é bom o homem estar só, é casar, se está casado separado, entra no divórcio. Agora, a parte final, para os jovens aqui, eu acho que é algo muito importante. O casamento não deve ser usado como fuga. Ah, sim. Então, uma grande preocupação eu tenho uma grande preocupação com os jovens em relação a isso, que as pessoas, às vezes, na pressa de casar, ele acaba casando mal e vivendo mal, né? Então, eu coloquei, o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. São pessoas que, às vezes, se sentem solitárias na sua vida, talvez por questões familiares, e ele acaba casando achando que o casamento vai resolver o seu problema de solidão. Eu coloco que tem muitos casais que vivem em solidão, né? Às vezes o próprio casal ou um dos cônjuges, mesmo casado, junto e vive em solidão, porque não há um bom relacionamento entre eles. Aí o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Então, às vezes as pessoas interpretam ali que Paulo, por ele estar dizendo assim, olha, então se você não pode se conter, então case-se. Se você não pode se conter, e fica se amaziando, se abraçando e tal, se amassando e não consegue se conter, então casa, é melhor casar. Só que não é um casar por casar. Tem pessoas que às vezes acham que casa porque falam, não, no casamento então eu vou poder ter relacionamento sexual, e daí não tem problema que não é pecado, e acaba se frustrando e casando mal também. Então não pode ter isso. Eu já vi questões de pais preocupados com as filhas, com essa questão da sexualidade, e às vezes incentivando e quase que obrigando. Eu vi um caso desse, um casal que eu acompanhei, quase que obrigando a casar com 16, 17 anos de idade. Né? A pessoa não está preparada, não tem toda a estrutura para um casamento, e acaba sendo empurrada para um casamento e acaba sofrendo, tendo dificuldade. Então isso eu acho que é um ponto importante para trabalhar com os jovens. E depois o casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. Não tem pessoas que às vezes sofrem na própria questão familiar,
Às vezes as pessoas acham que saindo de casa, tem um problema no casamento, ele vai se resolver, ele vai levar o problema muitas vezes para o casamento e vai se repetir novamente. Sim. Então são questões aqui que eu gostaria de destacar. Eu acho que é muito importante explorar essa questão aqui na hora da escola dominical junto com os jovens. E eu acredito que os jovens também vão gostar de discutir esses assuntos aqui. Maravilha, achei muito importante essa colocação que você fez, porque é uma lição de jovens. E você é o comentarista, o pessoal está comentando muito positivamente aqui, as pessoas que estão participando aqui ao vivo, e você demonstrou claramente que teve essa preocupação, né, de ser uma lição de jovens, pegar os acontecimentos, pegar os princípios e aplicar principalmente a vida dos jovens nos dias de hoje, né? Então esse tema que você abordou agora, a questão de sair de casa como uma fuga, é extraordinário, realmente é a realidade na vida de tantas pessoas. E um estudo como esse pode poupar os nossos jovens, as nossas jovens, de muito sofrimento. Maravilha, mas meu amigo, nós chegamos na penúltima lição aqui, e a penúltima lição vai tratar da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Qual que é a principal lição aqui, dentro desses episódios que acontecia na igreja de Corinto? Era a questão de não escandalizar o irmão? Da circuncisão, é questão mais judaica ali, que às vezes os judaizantes lá, queriam impor sobre os gentios a circuncisão que era específica para os judeus. Né? Eu trabalho aqui, faço aquela busca lá no Concílio de Jerusalém, que acabaram discutindo sobre isso, definindo que, não, circuncisão é somente para os judeus, é uma questão nacional, específica para Abraão, ou os seus descendentes, nacionalmente. E aí, nós vemos que isso vai para as igrejas, mas não se resolve, né? Por mais que teve o concílio com os apóstolos, Paulo sempre acaba sendo perseguido pelos judaizantes, que acabam impondo isso também. A circuncisão é um ritual, né? Que é a corte da película da glande do órgão sexual masculino, que serve até para a questão de higiene, etc. e tal, mas era um sinal de pertencimento ao povo de Israel, ao povo de Deus. Então, Paulo diz assim: se você é circuncidado, continua circuncidado. Se você não é circuncidado, fique sem circuncidar, não se preocupe com isso, não fique aceitando esse pessoal que quer impor isso para vocês. Quer dizer, fique no jeito que você está. Então, se o judeu se converteu e era circuncidado, que alguns também queriam reverter. Isso aconteceu na época do Império Grego, isso é fato histórico, que os gregos, quando eles apostatavam do judaísmo, imposto pelos gregos, eles eram obrigados a refazer, né, a cirurgia, né, no órgão sexual para desfazer a circuncisão. Então, aqui, provavelmente tinha os gregos que talvez estavam com esse pensamento. Paulo falou: se você é circuncidado, continue do jeito que você está, se não é. Então, isso daí é ritual. Isso daí não é fundamental. Daí eu reporto aqui Romanos 4, que eu trabalho naquele livro de Romanos, Justiça e Graça também, né? Então, que não resolve. Na questão dos alimentos sacrificados a ídolos, em Corinto, existiam vários templos, né? Se não me engano, 23 templos na cidade. E ali na questão que julgavam, também tem os templos próximos, e eles tinham por hábito oferecer sacrifícios nesses templos aos deuses. E essas carnes sacrificadas, uma parte delas era destinada para uma refeição comum. Tipo, essas que tem na Igreja Católica, de repente tem aqueles eventos que o pessoal reúne na festa, lá comenta. Então, tinha carne ali que era oferecido e uma boa parte gratuitamente. Então, tinha pessoas que nunca comiam carne no ano, ia comer ali, que era o caso de escravo, pessoas que não comiam carne. Né? Era o pior que tinha, né? A oportunidade de comer uma carne ali. Era uma festa comum, né? Naquele momento de adoração aos deuses, sacrificavam a parte, então eles tinham a refeição comum. E a outra parte era levada para os açougues. Né? Os açougues vendiam. E as pessoas iam lá e compravam essa carne que era sacrificada no próprio açougue. E comiam. Tudo bem, era o costume da igreja. Com exceção dos judeus, que não comiam aquela carne sacrificada por causa da própria tradição judaica. E aí vem para a igreja todo esse povo. E o povo, muitos continuou do mesmo jeito. Ia lá e comia a carne sacrificada e ficava na boa, tranquilo, não tem problema. Aqui é interessante, vai dar polêmica isso daqui também. E daí Paulo fala assim, ele dá duas situações. Olha, rapaz, se você vai lá e come a carne, é porque é interessante que Paulo coloque que os fortes são esses que vão lá e comem a carne e sabem que não tem problema nenhum. Por quê? Porque se os deuses são falsos, não tem problema nenhum. Aquela carne não tem efeito nenhum. E a questão da motivação também, porque Paulo fala sobre isso também, que eles não foram
pegar aquela carne, como antes, que eles iam oferecer o sacrifício aos deuses que eles acreditavam, e comiam como se fosse oferecido aos deuses. Agora que Paulo fala, não, que eles iam lá e continuavam comendo. Mas aqueles irmãos, em especial, aqueles que tinham a tradição judaica, vendo aquilo, se escandalizavam. Opa, o irmão é da igreja, não pode comer carne sufocada a ídolos, tal. E aí causava essa distinção. Tanto que Paulo fala 2 vezes, eu coloco citações bíblicas, não vou lembrar aqui agora, acho que é 8 e 10, no capítulo 10, ele cita 2 vezes lá, vai lá e compre tudo que tem no açougue e não pergunte nada, por causa da consciência. Ou seja, se for sacrificado, vai lá e coma, e dê graça, e não tem problema quanto a isso. Então, Paulo trabalha dessa forma. Mas ele fala assim, mas se isso está escandalizando teus irmãos, então deixa de comer. Não coma. Evita. É como se fosse assim, evita que o irmão é mais fraco, né? Ele diz que acredita que existe só um Deus, mas pelo jeito ele está acreditando que existe outros deuses também. A carne foi sacrificada, está com medo de comer a carne. Eu lembro quando eu dava aula na faculdade, então tem uma aula sobre religiões. E na época a gente convidava algumas pessoas de outras religiões para ir lá fazer uma apresentação de como, eles mesmos explicando como que era a religião deles. Eu lembro que foi uma determinada religião lá, e depois no final eles deram um doce para todas as pessoas. Eu vi que todo mundo pegou e ficou guardando aquele docinho ali, com medo. Aí eu peguei e comi, eu comi lá, não abusei comendo o doce deles lá, e depois foram embora, né? Aí os alunos falaram, professor, você é louco, pastor, você comeu? E não sei o que, você é condenado. Você fala, rapaz, pra mim não faz efeito nenhum, daí. Eu não tenho medo disso. Eu não acredito nisso, não tem efeito nenhum. Tem uma comida. Então, Paulo começa a trabalhar essas questões, mas a gente vê que Paulo usa do bom senso. Se é para escandalizar, vai causar problema, então, irmão, evita de comer. Se for na casa do teu irmão, não pergunta como é que está aquela carne lá na mesa, vai lá, dá graça e come também. Mas só que isso impactou, assim, a igreja, porque eu coloco isso no livro. Tem um governador que, uns anos depois, eu não vou lembrar o nome aqui agora, de cabeça, mas eu lembro que ele disse que o comércio, porque isso movimentava a cidade, que o comércio estava sendo resgatado a partir do momento que eles acabaram punindo a igreja cristã lá na cidade, porque eles não incentivavam o pessoal a comer a carne lá dos açougues, sabe? Então você vê que isso, na história, tem a comprovação que, anos depois da escrita dessa epístola, existia, assim, uma influência no consumo, porque existia uma preocupação, porque isso movimentava a cidade também. Aí entra a questão da economia, do dinheiro. No nosso dia é assim também. Mesma coisa. Meu amigo, nós chegamos na última lição. Olha, nem vimos o tempo passar. Está tão bom a participação, tudo do desenvolvimento. Nem percebemos o tempo passar, mas nós chegamos na última lição. Então, são as últimas considerações em termos da explanação do conteúdo geral do trimestre, mas muito enriquecedor. Na última lição, meu amigo, aí você vai falar a respeito de 3 temas importantíssimos, né? Fechando o trimestre, que os 3 temas são a Santa Ceia, né? Ali no capítulo 11, né? Texto tradicional utilizado nas igrejas a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor, né? O que também vos ensinei. Você vai mencionar o capítulo 13, né? Que é o grande capítulo do amor, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E fechar no capítulo 15 o tema ressurreição. Meu amigo, aí eu te digo que para falar só desses 3 assuntos aqui, precisava de uma live só para tratar de tanta riqueza que tem aqui, né? Mas você pode dar uma resumida para a gente fechar essa caminhada durante todo o trimestre? Tranquilo. Uma coisa que me chamou a atenção que eu não tinha, eu sabia, mas sabe quando você sabe uma coisa, mas não para pensar na coisa? Uma coisa que eu destaquei aqui, acho que eu coloquei isso no livro. Esse é o primeiro registro que nós temos da Santa Ceia, escrito, graças ao questionamento dos coríntios. Porque algumas pessoas têm aquela imagem que os evangelhos foram escritos primeiro, os evangelhos foram escritos décadas depois, né? Depois que Paulo escreveu essa epístola. Então, nós temos aqui o primeiro registro da Santa Ceia. O que nós tínhamos antes era a tradição oral, que falava como havia sido a Santa Ceia com Jesus. Mas a ceia aqui, a grande preocupação, mais uma vez, são as dissensões. E aqui é um absurdo, quando você lê aqui essa realização de ceia, mais uma vez, essa discrepância das classes sociais. Que diz o texto aqui que as pessoas, uns chegavam primeiro,
porque existiu as refeições, a refeição ágape também já é influência da própria cultura também, né? Aquela refeição religiosa que fazia com o povo em comum aqui, era feita essa refeição em comum, tipo, para dar uma equilibrada nessa diferença que existia da classe social, mas na realidade não estava havendo, e depois foi acrescentada a ceia do Senhor na sequência. Então, essa ceia em comum, o pessoal se reunia para comer, juntava toda a comida, igual o pessoal fala, vamos fazer cada um traz um negócio aí, vamos comer tudo junto, então, e come ali, né? É como se fosse de forma simplificada. Mas aqui o texto diz que as pessoas chegavam, comiam separado e não misturavam para as pessoas comer. Cada um comia o seu, ou entre as suas classes sociais, e aí bebiam também. Era chegadinho no vinho ali, porque disse ali que alguns chegavam a ficar bêbados. Isso. Então, Paulo fala, tem uns que passam fome e outros chegam a embebedar. Paulo fala aqui. Quer dizer, come à vontade, bebe, e enquanto o outro só fica olhando e passa fome, porque ele não distribui a comida de forma compartilhada, porque a comida deles era melhor, e tinha gente que nem podia levar, com certeza, e outros levavam coisa mais simples. E aí Paulo começa a falar dessa dissensão que existia, desse abuso, da falta de comunhão entre eles, e de evidenciar as diferenças sociais. E depois ia tomar a ceia, a ceia na sequência. E a ceia, eu coloco aqui que ela tem um olhar para o passado. Ela mostra para quem? Para a cruz de Cristo. Né? O exemplo de Cristo, né, que nós já falamos lá, que é bem diferente do modelo dos gregos, dos romanos, dos judeus, né, o que era um vencedor, o que era alguém a ser seguido, Jesus, a morte de cruz. É para isso que aponta, para o exemplo de Cristo na cruz do Calvário. Depois eu destaco a questão do autoexame. Então Paulo fala para eles se examinar, fala, olha o que vocês estão fazendo. Olha a bobagem que vocês estão fazendo, olha o comportamento de vocês, para pensar. Depois vocês vão tomar a ceia de Cristo que morreu na cruz por você. Então, essa questão da ceia aqui é um exemplo. Poema do amor. Então, eu coloco aqui que, na realidade, todo o problema, na realidade, tudo que tem na epístola aqui, é a falta de amor. Paulo coloca esse poema do amor entre os dois capítulos, 12 e 14, que fala dos dons espirituais. Né? Eu destaco lá um pouco no início aqui também, os dons é para o serviço, não é para o engrandecimento pessoal. Sim. Então, ele fala que a base tem que ser o amor. Ele tem proeminência sobre os dons. É mais importante, não adianta a pessoa achar que é muito espiritual por causa que tem dom, se ele não tem amor. Então, é como nada. Como Paulo coloca aqui, não serve, entre aspas, assim, para ele, para a pessoa mesmo, para nada. Porque não é esse o objetivo. O objetivo é o amor. O dom é para o serviço. A perenidade do amor, que ele jamais passará. Os dons passarão, as coisas passarão, os dons passarão, mas o amor permanece. É para tudo sempre. Então, aqui o foco, eu entendo que Paulo coloca isso como o centro de tudo. Se não houver amor, não vale nada do que nós estamos fazendo. Se nós não fizermos essa live aqui por amor, não adianta nada, né? Não tem efeito. Verdade. E a ressurreição e o destino final dos crentes. Aqui eu coloquei, já comentei na introdução, que tinha essa preocupação especial também, que o corpo era mau. Então tinha uma preocupação lá, como que seria a volta de Jesus, a questão da ressurreição dos mortos. Então Paulo deixa claro que aqueles que servem ao Senhor, são salvos, eles têm a garantia da ressurreição do corpo. Então eles tinham aquela preocupação, se o corpo é ruim, como é que se ele voltar eu estou vivo? E o Senhor não vai usar meu corpo, ele é mau. Então Paulo fala, não, o corpo é santificado, né? Por meio de Cristo, o sacrifício de Cristo, e vai estar com o Senhor por toda a eternidade. Então Paulo tranquiliza os crentes de Corinto a respeito do arrebatamento da igreja. Então aqui, por causa disso, ele traz aqui um tratado, né? Tratado entre aspas, né? Mas umas orientações a respeito do arrebatamento que não teríamos se eles não tivessem perguntado, né? Como que vai dar esse arrebatamento? E ele esclarece e garante, né? Por meio da palavra aqui, que o crente vai ter o seu corpo glorificado e vai permanecer para todo sempre com o Senhor. Glória a Deus. Meu amigo, percorremos aí todas as 13 lições do trimestre e eu gostaria de deixar aqui o agradecimento, pastor Natalino. Os que chegaram durante a transmissão, eu peço a você que depois do término, quando você tiver a oportunidade, assista desde o início.
volte. Você que participou, reveja, porque uma coisa que você não captou na primeira vez, na segunda vez você vai conseguir captar. E os que chegaram no decorrer, hoje nós recebemos aqui no canal EBD essa pessoa abençoada, que é o pastor Natalino das Neves, que eu já conhecia pessoalmente, e muitos que já estudaram lições escritas pelo pastor Natalino, eu disse no início, ele é autor de 12 livros. Dos 12 livros, 5 são publicados pela nossa casa publicadora, a CPAD, mas não tinham tido a oportunidade de ouvi-lo ao vivo e a cores, como nós estamos tendo essa oportunidade. Então eu tenho certeza que foi bênção para todos os irmãos e irmãs. Os comentários são totalmente positivos. Eu peço que você compartilhe essa live também com outras pessoas para que elas sejam abençoadas com esse esclarecimento. E o pastor Natalino é o autor, o comentarista da lição que inicia-se. Nesse domingo agora termina um trimestre, no domingo seguinte já estamos com essa lição dos jovens. Querendo Deus, mais uma vez nós vamos comentar aqui, fazer um resumo, é uma pré-aula e atualmente 310 mil pessoas nós temos aqui no canal EBD, pessoas que acreditam na seriedade do trabalho, e foi uma honra muito grande receber o pastor Natalino aqui, trazer essa orientação e também percorrer todo o trimestre, né? Ele gentilmente aceitou o convite imediatamente quando nós fizemos o convite, demonstrando aquilo que o companheiro disse no começo da live, né? Simplicidade, humildade e alguém totalmente capacitado, sabe que a capacidade vem de Deus e usa tudo que Deus deu para a glória de Deus. Então, meu amigo, eu quero ser grato mais uma vez pela sua vida, e antes de você fazer as considerações finais, lembrar, então, que nós temos esta revista que aparece para você, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Então, essa é a lição que o pastor Natalino é o comentarista e explanou para nós aqui, e aparece aí para você. Nós temos o livro de apoio também. Então, você adquira, juntamente com a revista, o livro de apoio. Pastor Natalino, eu vou pedir para as pessoas que estão conosco aguardarem mais um instantinho. Nós só vamos passar alguns importantes avisos, e os avisos são muito importantes. Se você puder aguardar uns minutinhos, já estamos caminhando para o encerramento, mas pedir para o pastor Natalino fazer as considerações finais. Se tem algum aviso que precisa ser falado, fique completamente à vontade, porque aqui no canal EBD você está literalmente em casa mesmo. Tá aqui, ó. Se você desejar fazer alguma consideração final, algum aviso que porventura... fazer agora? Achei que você ia fazer primeiro. Ok. Fique à vontade. Então, eu agradeço pelo convite, pastor Aguinaldo, estar com vocês aqui, é um prazer. Agradeço aí por o senhor me conter também, a hora de comentar os assuntos, o senhor está bem afinado aí na sequência das coisas. Estamos em sintonia. Estamos em sintonia. Tem hora que dá uma voada já para frente do tempo, você se empolga. E também eu deixei no meu blog, pastor Aguinaldo, os slides. Eu deixei já até a lição 4. Então lá tem dois tipos de slide. Tem o slide, eu coloquei assim, projeção e preleção. Tem um slide disponível, todo mundo pode baixar, está lá. A projeção, que a pessoa vai projetar nas igrejas que tem projetor de slide, pode projetar para as pessoas. É um arquivo de slide menor, só com os tópicos e os subtópicos da lição. Certo. E tem o outro que eu coloquei preleção, que estão com os detalhes, né? Os detalhes de cada tópico da lição. Separo o tópico, o subtópico, e vou deixando as frases ali principais de cada lição. Se fosse para mim, talvez eu ia resumir mais. Então, mas eu coloquei umas frases um pouco maiores, as pessoas que quiserem trabalhar podem aumentar. Qual que é o blog? Como as pessoas conseguem, então, ter acesso a esse material? Pode colocar www.natalinodasneves.blogspot.com.br. Olha, gente, anote aí, muito importante, mais uma ferramenta aí, os slides, tudo já pronto. Depois eu coloco aqui no comentário aqui do lado para você, né? www.natalinodasneves.blogspot.com.br. Vou colocar blog do Natalino, deve aparecer ali também na pesquisa. Certo. Então, esse arquivo de projeção, projeta lá na tela da igreja que tiver. E o outro arquivo é como eu uso para ministrar. Fica junto com o professor. Se tiver um tablet ali, ou um computador, um notebook,
ele vai acompanhando ali as anotações nos detalhes para ele. E as pessoas vão acompanhando lá cada tópico, para não perder a sequência. Então, deixei aí disponível para quem quiser, pode baixar e usar nas suas aulas. Se não gostar do que foi, muda, né? Coloca ali, escreva, faça o seu, a partir dele, aproveita e faça o seu. Então, eu vou deixar lá de todas as lições, para que as pessoas possam utilizar esse slide. Até para estudar também. Vai servir, se não tiver o projetor na igreja, vai ser útil para ele também. Então, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Compre o livro, acho que vale a pena. Não é questão só de marketing mesmo. Eu mesmo, se fosse para comprar, compraria um livro, porque daí tem mais informações, e para um professor, no caso a maioria que é professor, já pode levar umas informações a mais aqui. Tem coisa que não dá para comentar agora, o tempo que tem aqui, mas lá você pode ler e comentar. E desejo a todos aí um trimestre abençoado, que a Covid nos dê uma trégua, para que as pessoas possam ter aula presencial. E se não tiver aula presencial, eu sugiro que façam que nem essa que nós estamos fazendo aqui, pastor Aguinaldo. Que as igrejas possam implementar as aulas online, lá coisa mesmo, igual agora, essa ferramenta que tem aqui, de repente é um momento que você talvez tiver a oportunidade de orientar as pessoas como é que utilizam também. E lá na igreja, em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer a aula virtual da escola dominical, talvez com maior frequência ainda do que na igreja, que é pela facilidade e a sede que as pessoas estão de ouvir a palavra hoje, tendo que ficar em casa. Muito obrigado. Maravilha. Maravilha, meu amigo. Eu vou pedir para o pastor Natalino aguardar, a gente vai conversar ainda algo aí rapidinho, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida que acompanhou essa live. Tenho certeza que foi grandemente enriquecedora e pedir para você compartilhar, rever a live, se pegou na metade, assistir desde o início, que eu tenho certeza que foi bastante esclarecedora. Para nós findarmos aqui, apenas passar para você que nós estamos com inscrições abertas para os nossos 5 cursos que temos aqui 100% online no canal EBD, um investimento bastante acessível, cursos com uma qualidade muito grande, com excelência, e os alunos têm encontros online comigo, semanalmente, para aprofundar conteúdos. Quais são os cursos? Grego do Novo Testamento, Hebraico Bíblico, Pregação Expositiva do Texto ao Sermão, o nosso curso de formação e aperfeiçoamento de professores, o curso Ensinando com Excelência, e também o nosso curso de Teologia Sistemática, a próxima turma iniciando agora 5 de abril. Então você entra em contato conosco via WhatsApp, via e-mail, que fica na descrição de todos os nossos vídeos, e você pode então estar se inscrevendo e tirando maiores informações. Aparece aí para você na tela o WhatsApp oficial do canal EBD. Quando entrar em contato conosco, dê atenção ao DDD 19. Na descrição você tem esse mesmo contato e tem também o e-mail. Nós vamos encerrar então aqui agora essa transmissão ao vivo através do canal EBD no YouTube, através da nossa página oficial no Facebook, facebook.com/canal EBD, e você se inscreva no canal, porque você sendo inscrito, ativando o sininho e escolhendo todas, você recebe de primeira mão todas as notificações. Nós temos aqui programações quase que diárias, as videoaulas, lives, entrevistas como esta. Nós encerramos aqui a transmissão. Forte abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.